e cultivá-lo. Então ele era um agricultor também. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pode comer de tudo, né? Coma de tudo. No versículo 17 ele diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esse trecho inicial aqui nós vemos, né, Deus provendo a sombra das árvores, Deus provendo as frutas, Deus provendo os alimentos que o homem precisava. Mas, você acha que é liberdade total? Existe liberdade total ou não existe liberdade total? Um homem, liberdade total vira bagunça, né? E aqui, a liberdade que Deus deu, com limites, Ele deu, né? Liberdade com limites. E depois, né, Ele deu perfeitamente, Ele identificou os limites, né? Muitas vezes eu queria castigar minha filha, porque vocês conhecem a Anne, né? E eu queria castigá-la porque ela fez alguma coisa errada. Aí agora minha esposa dizer: não, primeiro nós temos que dizer para ela quais são os limites, depois nós podemos castigá-los, né? Ela tem que saber os limites, ela tem que saber o que pode e o que não pode. Aí depois, quando ela não fizer o que deve fazer, é o que Deus está fazendo aqui com o primeiro casal, né? Quer dizer, ó, vocês têm as árvores, vocês têm o campo para trabalhar e etc. Mas vocês têm limites, você não pode comer daquela determinada árvore, não é? Então, limites identificados. Deus é justo, ele diz assim: você pode e você não pode. Mesmo, é interessante notar o seguinte: mesmo quando o pecado ainda não estava lá, o homem precisa de limites. Mesmo quando o pecado, a serpente ainda não tinha entrado com o bochicho dela no ouvido da Eva, né? Ainda assim, Deus tinha colocado limites. Todos nós precisamos de limites, né? Todos nós precisamos de limites. Nossa vida, vocês já imaginaram se a nossa vida não tivesse limites? É o que está acontecendo hoje, em parte. Os homens estão fazendo praticamente o que querem fazer, né? E essa falta de limites, né, está sendo muito perniciosa, danosa ao homem, né? Porque o homem não sabe. Liberdade demais, eu sempre disse, liberdade demais atrapalha, né? Liberdade demais atrapalha. Porque, veja bem, se no princípio, quando não havia pecado, Deus colocou limites, hoje não hoje. A Bíblia, muitas pessoas perguntam, quando você está começando a falar com alguém sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, a primeira coisa que eles perguntam pelo menos quando eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, etc., a primeira coisa que eles diziam: a sua igreja é aquela que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso. A sua igreja é aquela que não pode, né? E a minha resposta sempre foi: não, a minha igreja é que você pode amar, é que você pode ensinar, é que você pode desfrutar uma vida. A minha igreja não é uma igreja de nãos, é uma igreja de sims, mas com o limite da palavra de Deus. Porque se nós temos o limite da palavra de Deus, isso não quer dizer que se nós obedecermos aos limites da palavra de Deus, que nós não vamos pecar. Não vamos pecar. Mas viver com limites dá o quê? Para mim, eu entendo que viver com limites da segurança. Você sabe que pode, você sabe que não pode. E nós temos que viver com esses limites para ter segurança. E foi o que Deus falou para o casal, não é? Vocês têm aí tudo para desfrutar e etc. Mais, né? Deus estava dando o quê? Uma estrutura para eles. O mundo de hoje está desestruturado. Por isso é que tem tanta confusão. Quando a mulher, versículo 6, aí entra a mulher. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela sobre ter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, comeu também. Primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo, não sei se conseguiremos chegar ao fim do texto,
né? Não importa, enquanto nós formos caminhando, estamos aprendendo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos desse texto é que o pecado é agradável. Pense bem, eu não estou dizendo que você deve sair pecado, não estou dizendo isso. Não distorça as minhas palavras. O pecado é bonito, agradável, porque se ele não fosse, ninguém iria atrás do pecado. Ninguém iria atrás do pecado. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém iria pecar. Não é? As pessoas iriam evitar o pecado, não. É que as pessoas esquecem de olhar no dia seguinte. Nós só olhamos o hoje. Agora eu tenho prazer. Agora eu estou desfrutando. Agora eu estou gostando. Espere amanhã. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que hoje, não é o dia de andar no Senhor. Hoje é o dia de obedecer a sua palavra. Porque se não obedecermos, amanhã será amargo. Muito amargo. Quantos problemas de sexo entre os jovens? Entre adultos também, mas entre os jovens. Né? Porque é gostoso. Eu estou sendo bem franco com vocês. Vocês sabem disso. Não estou dizendo nada novo, nada velho. É gostoso. Só que se temos sexo fora do regimento de Deus, o que vira? O problema que nós estamos tendo hoje. Né? Filhos sem pais ou mãe, né? Filhos abandonados, filhos no mundo que vão gerar outros filhos no mundo, e aí a bola de neve volta. Né? Então por isso Deus deu essa regra, aqui olha, vocês não podem comer, mas a Eva viu aquela frutinha, não era maçã não, a pessoa tem a mania de identificar aquela fruta como uma maçã, a Bíblia não diz nada disso, né? Mas viu que era uma fruta agradável, o pecado é ela, né? O pecado é alguma coisa que atrai, se não atraísse, ninguém ia pecar. Então, esse versículo 6 é muito interessante, que ela comeu, ela viu que aquela fruta era o quê? Agradável ao paladar. Então, a primeira coisa quer dizer o seguinte, ela pegou a fruta e mordeu. Gosto bom. Com certeza não era uma fruta amarga, né? Com certeza não era aquele suco que eu gosto muito, as palavras estão me faltando, como é que é? Maracujá. Ela não mordeu um maracujá. Ela mordeu talvez um caju, que é uma fruta muito doce. Maracujá não foi, mas diz que era agradável, né, ao paladar, atraente aos olhos, era uma fruta bonita. Você vê, só coisa boa, agradável, atraente, né, e aqui a narrativa continua. E além disso, parece que além do paladar, além da aparência, era desejável para o quê? Era desejável para dela se obter discernimento. Então, ela caiu na conversa de alguém. A mulher caiu na conversa de alguém. Não é? Porque ela queria discernimento, queria entendimento, queria discernimento é saber entre A e B. Discernimento é saber entre dia e noite. Discernimento é saber entre bom e mal. É de saber se aquela conversa leva a alguma coisa e aquela conversa não leva a nada. Ela queria discernimento. Veja bem, discernimento é alguma coisa ruim? Não. Mas era uma mentira. Era uma mentira. Aqui não está dizendo que, né, ela receberia discernimento. Né? Então, né, ela disse, né, que ela tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido e comeu também. Como o irmão Pedro estava falando um pouquinho antes, ele estava dizendo, esse aqui foi o primeiro homem a desobedecer a mulher, só teve um que não obedeceu a mulher, que foi Noé, Jó, não é? Mas os outros todos obedeceram a mulher. Eu não estou dizendo que obedecer a mulher é para você cair, não é? Nós todos, quem é casado especialmente, a gente sabe que a mulher muitas vezes tem razão, o homem muitas vezes tem razão, então a gente tem que ter o equilíbrio. Mas aqui, né, o Adão, ele perguntou alguma coisa para ela? Não perguntou nada. Ofereceu e ela comeu. E ele comeu, né? Sem nenhuma restrição, né? Sem nenhum questionamento. Então uma coisa que nós devemos aprender também é que ele não questionou. Nós devemos questionar. Nós devemos questionar. A gente hoje, até na igreja, a gente faz muito poucas perguntas.
E eu não estou dizendo que nós devemos ser contestadores, que nós devemos ser do contra, que nós devemos estar sempre em desfavor de alguma coisa, não. Mas nós devemos, a Bíblia não diz isso. As pessoas não foram examinar o que Paulo estava dizendo para ver se era verdade. Eles estavam questionando Paulo. Será que é assim mesmo? Será que o que ele está dizendo está de acordo com a palavra? Peraí, vamos confirmar. Então aqui, Adão não questionou nada. Viu que a fruta era boa, que era gostosa, podia dar discernimento. A Eva disse para ele, né? Se ela comeu para dar discernimento, ela passou a historinha para ele, né? Só que ele não questionou nada. E nós continuamos, no versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Os olhos dos dois se abriram. Maioria, quase sempre, o nosso vem depois. Na hora a gente diz, depois a gente diz, que ruim. Os olhos se abriram no momento seguinte, no dia seguinte deles. Não é, veja bem, até o comer a fruta pode ser simbólico, pode ser, não sei o que é, mas a realidade é que eles desobedeceram a Deus. Eles sentiram na hora a desobediência, porque sabe quando você não, eu fiz, desobedeci. E eles sabiam das consequências. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção nas consequências. Nós prestamos atenção só no momento do prazer, no momento do bom gosto. E esquecemos das consequências. Tudo na vida tem consequências. Tudo. Consequência pode demorar um pouco. Nesse caso aqui foi, como se diz aqui no Brasil há muito tempo atrás, não sei se diz ainda, vapt-vupt. A consequência veio na hora, se abriram os olhos, perceberam, se deram conta de que eles haviam feito algo contra a palavra de Deus, e aí já era tarde demais. E eles fizeram aquela roupa temporária, etc., folhas de figueira para cobrir-se. E a pergunta de Deus logo a seguir foi muito interessante. Ouvindo o versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Uma coisa bem interessante, uma coisa que eu pergunto. Não sei se essa pergunta está na sua mente sobre esse versículo. E eu talvez não tenha resposta. Ouvir os passos do Senhor. Deus é Espírito, como é que o Senhor ouve os passos? Mas era a única maneira dos humanos entenderem a presença de Deus. Era a única maneira daqueles dois seres, que eu diria até aquele momento relativamente inocentes, eles já tinham perdido a inocência. Mas, sabe, a gente não sabe quanto tempo passou nisso tudo. Um dia foi de um dia para o outro, Essas coisas a gente não pode dizer, não, foi um dia só que levou 10 horas, a gente não sabe. Algum tempo depois, eles escutaram os passos do Senhor no campo, a brisa soprava, aí eles começaram a fazer o quê? Lá no versículo 8, diz, eles começaram a se esconder da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É o que as pessoas fazem hoje. Quando elas percebem que estão em erro, elas começam a se esconder. Elas começam a se esconder. Primeiro, a realidade é que as pessoas começam a se esconder dos irmãos da igreja. Porque as pessoas sabem. Mais cedo ou mais tarde as pessoas sabem. Eles começam a se... Veja bem, irmão, e eu não estou pegando o pé de ninguém porque eu não conheço a vida de vocês praticamente nada. Recém cheguei aqui para a guerra. Então, sabe, eu não estou pegando no pé de ninguém, eu não estou dizendo esse chapéu serve para você, esse chapéu serve para você, eu não estou dizendo nada disso. Mas a verdade é que eles aqui se esconderam. Quando é que você se esconde? Quando é que você se esconde? Por que você se esconde? Você tem vergonha. Você se esconde quando você não quer que vejam você.
Eles não queriam que Deus os visse, ilusão, né? Então, eles perceberam isso, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas no versículo seguinte, versículo 9, diz: mas o Senhor, Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa pergunta, de novo, é uma pergunta que promove, gera outras perguntas, né? Será que Deus não sabia onde ele estava? Essa pode ser uma pergunta de dois sentidos, né? Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Não é? Quando nós nos afastamos de Deus, eu acho que nós devemos sempre escutar aquela vozinha: onde é que você está? Onde é que você pensa que está? O que você pensa que está fazendo? Você pensa que consegue se esconder de mim? Os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Não, como muitas vezes passam para as pessoas, Deus é como um policial que está lá em cima olhando. Se você errar, eles ensinam uma parada. Não, Deus está olhando como um pai olha para o filho. O pai olha para o filho querendo o quê? Proteger. Então Deus estava olhando, sabia onde eles estavam se escondendo, mas não tem como se esconder de Deus. Você pode se esconder dos homens por algum tempo, mas a verdade é que a verdade sempre vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, a verdade é vista, né? E aqui essa verdade apareceu, veja bem, não tinha mais ninguém. Adão e Eva, pelo relato bíblico, só tinha Adão e Eva, não tinha mais ninguém, e Deus, e Satanás disfarçado de serpente, né? Uma fantasia de serpente. Então aqui é bem claro, né? Mas o Senhor perguntou: onde é que está você? Onde você pensa que está? O que você pensa que aconteceu? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Primeira vez que a palavra medo mencionada, medo, e daqueles dias até hoje, o medo está na terra, o medo veio para ficar, né? Aqueles que não têm Deus têm medo. João disse: o perfeito amor lança fora o quê? Pode falar. O perfeito amor lança fora o quê? Medo. Medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, esse perfeito amor, nós só chegamos a ele, né, bem mais tarde. Mas o amor está presente. O amor está presente. Então, não é, o medo entrou. E o medo causa tantos problemas. O medo causa... Você já deixou de dormir uma noite com medo? Você já deixou de sair na rua com medo? Eu já escutei aqui em Itarema: não vai para aquela região de noite. Todo lugar está sempre na sua Itarema, então só um exemplo que eu escutei. Todo lugar está assim. O medo é uma coisa muito presente. O medo é uma coisa real. Quando é que entrou esse mundo? Lá no jardim. Quando o pecado entrou, o pecado trouxe na bagagem medo. O pecado trouxe na bagagem medo. E o medo está entre nós até hoje, né? E ele percebeu que estava nu, por isso me escondi. Não tinha ninguém lá para dizer para ele: pô, você está nu, meu irmão, te esconde. Não tinha ninguém para dizer. O pecado traz a noção da nudez. A nudez antes não era nada anormal. Depois do pecado passou a ser anormal. Depois do pecado passou a ser alguma coisa de vergonha. Por quê? Por que ele se escondeu? Por que ele se escondeu? Porque estava com vergonha. Não é? Antes, você já imaginou que beleza seria se nós vivêssemos num mundo, eu tenho que cuidar como eu digo essas palavras, um mundo sem vergonha, não. Um mundo sem espaço, vergonha. Mas beleza que seria, mas isso é só uma utopia, um sonho. Não existe isso. O mundo que nós vivemos é um mundo de vergonha. Por quê? Porque o pecado está presente. O pecado presente não tem como evitar vergonha. E eles viram uma coisa que um pouquinho tempo antes a nudez deles era bonita. Por causa do pecado, a nudez passou a ser vergonhosa. Feio. A nudez era linda. Por quê? Quem criou o corpo do homem? Quem criou?
Deus querido. Né? Então, aquela nudez era linda. Hoje nós temos que esconder a nudez com isso aqui. Naquela época, tiveram que aprender a fazer roupa de folha de bananeira, sei lá que folha era, né? Não sei se diz ali que era bananeira, não sei se eles já tinham banana naquela época, mas fizeram folhas de uma árvore para se cobrirem. Antes não, depois sim. Depois do quê? Depois do pecado. O pecado, então, a gente aprende aqui que o pecado traz muitas consequências. Sempre traz consequências. Eu não conheço ninguém, embora todo mundo tenha pecado, alguns pensam que não pecaram, mas todos trazem com eles consequências na vida deles por causa do você, eu, não tem ninguém, né, que não temos trazido em nossa bagagem as consequências do pecado. Às vezes são mais leves, às vezes são mais pesadas, né? Mas aí eles perceberam que estavam nus, fizeram roupas, né? Se esconderam da presença do Senhor. Fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, essa pergunta, né? Quem te disse que você estava nu? Quem te disse? Essa pergunta é muito profunda, porque primeiro não tinha mais ninguém lá, né? Não tinha mais ninguém lá, só ele e ela. Quem disse para ele que estava nu? Que ele estava nu? Aquela vozinha interior contaminada pelo pecado. Todos nós temos uma vozinha interior, né? Que nos diz, podemos chamar talvez de consciência, né? Então aquela vozinha disse para Adão e Eva: vocês estão nus. O que é isso? Fizeram folha, se cobriram. E Deus perguntou para ele. Ele disse para Deus que ele se escondeu porque estava nu, e Deus perguntou para ele: quem te disse que você estava nu? Quem te disse? Não tinha ninguém mais lá para dizer para eles. A própria consciência deles em pecado mostrou a eles que eles estavam nus. O que antes era belo, com o pecado passou a ser feio. O que antes era uma coisa normal, depois do pecado passou a ser anormal. Esse relato é bonito por isso, porque mostra muitos lados do homem antes e depois do pecado, principalmente depois do pecado. Antes estava no paraíso, né? Tudo bom, beleza, mas é triste isso aqui, ele teve que se esconder da presença de Deus, né? E o Senhor perguntou: onde está você? Quem te disse que você estava nu? Né? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Então, a consequência de quando nós desobedecemos a Deus é que nós adquirimos o comportamento que indica que nós desobedecemos. Nós passamos a ter um comportamento que indica: eu pequei. Tem muita gente que consegue disfarçar muito bem. Tem muita gente que consegue esconder muito bem, mas de Deus não esconder muito. Ele sabe você, Ele sabe o meu coração. Ele sabe nesse exato momento o que você tem no seu coração. Exatamente. Ele sabia o que estava no coração do Adão. Quem te disse que você estava ali? Por que você está se escondendo de mim? E o versículo 12 é clássico. É a velha história de culpar alguém. E hoje em dia é tão comum. As pessoas erram, as pessoas fazem bobagem e eles culpam os outros. Eles culpam os outros. Tinha o Adão a possibilidade de dizer não para ela? Tinha. Ele podia dizer para ela: não, o Senhor disse para não comer ela. O que você está fazendo, mulher? Mas ele não disse. Viu que a fruta era boa, os olhos, para dar entendimento, para dar discernimento. Opa! Ele mordeu também. Agora, quando Deus cobra, ele, em vez de assumir o papel dele de homem, né? Embora até esse momento Deus não tinha falado para ele e para ela que ela seria submissa ao marido. Até esse momento não existia isso, né? Mas é só a história de culpar, achar alguém para culpar. Muita criança faz isso. Criança faz isso. Não, ele que me fez fazer isso, foi ele que me fez fazer isso, né?
Criança faz isso, adultos não podem fazer isso, mas fazem. Né? É o meu pecado, é a minha desobediência, é o meu erro. Por que você fez isso? Não, ele ou ela. Porque essa é a desculpa mais antiga do universo. Né? Alguém me levou a pecar. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da água, e eu comi. A maior cara lavada é cara de pau, e eu comi. Né? Ele não foi capaz de dizer para Eva, não, Eva, por favor, não vamos comer isso. Ele foi em frente e aceitou o pecado. No versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Ela tinha culpa, não há dúvida. Né? Ela tinha culpa, mas ele também tinha. Ele tinha culpa, os dois tinham culpa no cartório. Né? O que foi que você fez? Né? Deus perguntou à mulher. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E de novo, ela culpando alguém. Né? O homem culpou a Eva culpou a serpente, quando eles sabiam desde o princípio qual era a regra, qual era a lei. Né? Então, quando você sabe a lei, você não pode usar de desculpa para culpar alguém. Você sabe. Eu diria até uma coisa, até mais de que a ignorância não é uma desculpa para não obedecermos. Então as pessoas hoje podem dizer, não, mas eu não conhecia a lei de Deus. A lei está no coração, a lei está na cabeça das pessoas. Né? A lei é uma coisa, vamos dizer assim, restrições, limites, são quase inatos ao homem, porque foi assim que Deus criou. Né? Então quando ela diz assim, não, foi a serpente que o Senhor colocou lá, né? Que Deus criou a serpente, né? E disse, a serpente me enganou e eu comi. Me enganou. Eu acho que nós só somos enganados quando queremos, quando deixamos. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem pessoas que têm uma lábia, uma artimanha, né? É aquele vendedor de rua que aquela música dizia, ele vende algodão por veludo, né? Uma música muito antiga. Então, tem pessoas que têm aquela mágica de enganar, mas eles estavam preparados, porque Deus disse, não façam isso. Eles não entraram de bobos, eles entraram porque quiseram. Né? E ela colocou a culpa na serpente, a serpente me enganou, e eu comi. E então o Senhor Deus declarou a serpente. Por isso que você fez, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Né? Para aqui que logo seguido tem uma profecia. Então, o enganador também teve um castigo. Porque até aqui, aparentemente, a serpente não comia o pó da terra. Não andava se arrastando, porque Deus foi o castigo que Deus deu para ela. Então quer dizer que antes não tinha, né? Não tinha castigo. E Deus deu o castigo para a serpente. Né? De novo, a gente não sabe quanto tempo foi o pecado de um, o pecado de outro, a maldição sobre a serpente, né? O castigo para Adão e Eva. A gente não sabe, a linha do tempo não é dada na Bíblia. Parece que foi pá. A gente não sabe. A Bíblia não diz. Né? Só diz que essa foi a sequência de eventos. E nessa sequência de eventos, né, Deus castigou a serpente, descreveu as punições da serpente. Né? Você será maldita entre todos os rebanhos domésticos e as consequências vocês sabem. Agora no versículo 15, que é um versículo muito interessante. E ainda falando com a serpente. Porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Quem seria a descendência da serpente? Existem muitos descendentes da serpente hoje em dia. Não são cobras. Não são, naquela época veio disfarçar de cobra. Né? Hoje não são cobras, são pessoas, infelizmente. A gente diz sempre, não, a nossa luta não é
contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais, contra a potestade do mar nos lugares celestiais. Pera. O inimigo não usa o quê? Você já viu alguma vez um diabinho andando pelo ar assim, esperando para te enfiar um garfo? Você nunca viu, eu nunca vi. Se você viu, conta para mim que deve ser uma história interessante. Né? Mas você nunca viu. Você não... Às vezes, eu não sei você, às vezes você escuta uma vozinha aqui, não escuta? Mas é uma vozinha que você cria. É uma vozinha que você quer escutar. Né? E você se engana. Mas a serpente, o diabo, o inimigo, Satanás, seja o nome que você quiser dar para ele, né? Ele está usando o que hoje? Pessoas. Usa as pessoas. Infelizmente. Infelizmente, porque isso quer dizer que tem pessoas do lado dele. Tem pessoas do lado dele, não é? Não são vestidos de Satanás. Comum, pessoa comum. Maligna, né? Então, aqui é bem claro, né, que haveria os castigos para a serpente, haveria um castigo para os seguidores de Satanás, haverá um castigo para os seguidores de Satanás. Esses seguidores, não é, serão amaldiçoados, né? Aqui ele diz e descendente dela. Quem é o descendente dela? Os homens do mal, as pessoas do mal. Eles são descendentes da serpente. E deferirá a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Quem é a descendência da mulher? Cristo. Jesus Cristo. Então haveria uma inimizade constante entre o descendente da serpente e o descendente da mulher, Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente sabe muito bem, né, que essa profecia se refere a Jesus, né, a crucificação dele e etc. Né? E você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, isso foi um castigo para a serpente. A serpente foi a primeira a receber a sentença dela. Né? Depois veio, né, a mulher. Porque, não sei bem porquê, mas parece que ela foi a primeira a pecar. Ela foi a primeira a desobedecer. Né? E deu o castigo para ela. Né? Porém, entre a sua descendência, versículo 16, e a mulher ele declarou, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Isso aparentemente quer dizer que a mulher antes não pecasse teria uma gravidez sem dor. Vocês gostariam disso, não gostariam? Irmã, ter uma gravidez sem dor. Nós homens não entendemos muito bem disso. A coisa mais parecida com a dor da gravidez no homem, vocês sabem o que é? Cólica renal, eu acho. Cólica renal. Pedra nos rins. Eu tive, não sei se você tive. Você quase que consegue morder o teu joelho de tanta dor. É terrível, eu tive, morava em Itu. Né? Eu mordi o meu travesseiro, aguentava, mordi o travesseiro, também, porque ela pecou primeiro. Você terá, né, dará luz a filhos com sofrimento, dor na gravidez, e aqui mostra a submissão, né, ao marido. Vejam bem, isso aqui é muito importante e vai nos ajudar depois muito mais no Novo Testamento. Né? Como fizemos um dia no Novo Testamento. Mas aqui não diz que a mulher ficaria submissa ao homem. Diz que a esposa seria submissa ao marido. É bem diferente. Né? É bem diferente. Não diz, você não consegue ler. Não sei qual é a versão da Bíblia que você tem. A versão das versões da Bíblia em português e inglês que eu conheço diz que a mulher, não é? O desejo dela seria para o seu marido e ele a dominará. Não os homens a dominarão, o seu marido. Guarde isso no cantinho da mente para quando um dia no futuro estudarem sobre esse assunto. Né? Mas é bem claro, aqui está bem claro. Né? As mulheres não devem obedecer aos homens. As esposas sim. Né? E mesmo essa ideia de obediência temos que levar para o contexto da época. Então, né, aqui no versículo
17 veio o castigo para o homem. Finalmente o homem vai ser castigado, né? Porque foi a culpa dele, o silêncio dele foi culpa. O silêncio dele foi uma admissão de culpa. A mulher ofereceu ele. Boca de siri foi o que comeu, né? E aqui diz o castigo para o homem, no versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher. Isso aqui não quer dizer que você nunca deu ouvidos à sua mulher. Não é? Num casamento nós sabemos, né, que temos que dar ouvidos um ao outro. Né, um ao outro. Claro que tem uma, vamos dizer assim, a orientação da Bíblia, né, é que a esposa seja submissa ao marido, acabamos de ver. Né? Então, tem uma certa hierarquia na Bíblia, não é? Mas não é? Ela, como diz aqui, visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Né? Então, a mulher, não é, convenceu Adão, só dizendo para ele: olha, é gostosa, a fruta que eu comi, é boa. Não é? E ele deu ouvidos à sua mulher. Né? Deixa-me repetir, isso não quer dizer que o homem nunca deve dar ouvidos à mulher. Ele tem que examinar. Todos nós temos que examinar o coletivo. Todos temos que examinar o que nos é proposto. Todos nós temos que examinar alguma coisa que querem passar para nós. Examine. Eu entendo que é até um princípio bíblico, né, de examinar, como os bereienses foram. Né? Então, comendo o fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse. Interessante que o castigo foi terrível. O castigo para Adão foi terrível. Maldita seja a terra, né? Por sua causa. Maldita seja a terra. Eu tenho uma pergunta que eu não tenho a resposta. Você talvez tenha, depois você me diz. Será que toda a terra é maldita? Será que depois que o pecado entrou no mundo, tudo ficou maldito? Eu não sei. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas examine, leia, pesquise, ore. Não é? Porque o castigo foi: maldita seja a terra, não é? Maldita seja a terra por sua causa. Não é? Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Álvaro, Fale. eu acho que